Então, aproveitando esse nosso debate sobre governança, modelo de governança, o senhor citou a ferramenta do plebiscito e já disse em outras ocasiões, tem impasse, se houver impasse, plebiscito. Mas o que a história tem mostrado é que os plebiscitos têm sido usados por líderes populistas, especialmente na América Latina, como um instrumento para esvaziar o Congresso, o Poder Legislativo, criando crises institucionais graves. Esse tipo de democracia, digamos, democracia direta, pode pôr em xeque a nossa democracia representativa. Como é que o senhor pode evitar isso? Olhando mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para a Venezuela. Eu acho o regime da Venezuela abominável. Então, é muito clara a minha distinção com esse populismo sul-americano, que, infelizmente, o PT replica aqui. Ortega, na Nicarágua, acho tudo isso trágico. Qual é a questão aqui? É um modelo, é uma tentativa de libertar o Brasil de uma crise que corrompeu organicamente a presidência da República, transformou a presidência da República numa espécie de esconderijo do pacto de corrupção e fisiologia do Brasil. Nós chegamos ao limite da emenda do relator, que é um negócio que formalizou. Eu vi ontem o cidadão aqui falando que não tem corrupção. A corrupção no Brasil está se institucionalizando, tal é o despudor com que se manipula os dinheiros públicos no Brasil hoje. Então, qual é a minha ideia? Primeiro, fazer com que a eleição seja um plebiscito programático. Isso faz uma diferença importante na tradição brasileira. Por exemplo, quando nós fomos com o Fernando Henrique na eleição, era o real que estava em debate, não era a personalidade do Fernando Henrique. Isso dá uma força mágica. O tempo da reforma é a qualidade da reforma que diz. Mas repare, o mais importante talvez seja alargar a negociação. Estabelecer uma mediação com os governadores e prefeitos, que são as forças políticas, eu tenho muita experiência, que têm prevalência sobre os grupos de pressão e os lobbies, a corrupção e a fisiologia. Eu tenho como fazer com que os governadores e prefeitos se envolvam nesse redesenho, porque eu vou libertar 15% da receita de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que estão falidos, pegando liminar para não pagar dívida. E eu vou fazer o quê? Eu vou reestruturar isso, esses 15% vão ficar na mão dos governadores, nós vamos combinar um grande projeto de investimento, por onde eu vou dizer de onde virão 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos, que é um dos elementos centrais também do meu projeto, que eu peço a atenção das pessoas para especializar como é que eu vou fazer lá, e aí eu vou conseguir uma mediação generosa. Persistindo o impasse, Renata, é o Congresso que interessa chamar a população para deslindar esse impasse. Por exemplo, imposto sobre grande fortuna. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas são muito poderosos, dão as cartas, sabe, controlam os elementos da política, centrais e tal. Eles vão ser contra isso. Ainda ontem tive uma discussão fraterna com um amigo velho, querido, que é contra, hostil demais com isso, que é o presidente do Grupo Guararapes, meu amigo, o Flávio Rocha. E disseram que era bate-boca. Não é bate-boca, é uma questão de modelo. E eu não estou querendo cobrar nada, mas veja, essas pessoas vão dizer, não, isso é ruim. Isso vai fazer fuga de capital. Eu vou dizer, não, se a alíquota fosse alta, sim, mas eu vou fazer uma alíquota moderada, calibrada com o IOF da remessa de lucro, da remessa de dinheiro para o estrangeiro, de maneira que fica 50 centavos em cada R$100 e cada super rico vai pagar a vida digna com R$1.000 por domicílio de 821 brasileiros mais pobres. Isso é sério. E aí, vamos dizer, o Congresso persiste o impasse, vamos pedir ao povo que vote. Mas a estratégia não parece ser tão simples assim. O senhor está contando que o Congresso aderirá, mas se o Congresso se opor a essa estratégia, a crise está instalada, né? Não, eu vou energizar a política brasileira, porque a crise brasileira está instalada e tem 30 anos. Deixa eu lhe dar aqui alguns rápidos, breves números de quem acompanha a vida nacional e deu-se ao povo brasileiro por paixão e amor, que é a minha vida inteira. O Brasil tinha 34% da sua riqueza tirada da indústria, que paga os melhores salários, que dá os melhores empregos. Hoje está menos de 10%. Destruíram a indústria nacional brasileira. A tradição do desemprego no Brasil é 4%, 5%. Nós batemos em 12%, estamos aí na faixa de 10%. A informalidade está mandando para a velhice. Minha irmã, deixa eu lhe dizer, perdoa aqui a expressão, mas é uma irmandade, uma fraternidade que eu estou pedindo. Nós estamos mandando para a velhice, daqui 15 anos, 50 milhões de brasileiros que não terão nenhuma cobertura previdenciária. Só eu estou preocupado com isso, não é possível. A política não pode ser reduzida a essa coisa odienta, sabe, o Bolsonaro é um protesto contra a corrupção e a crise econômica que o PT produziu, agora a frustração com o Bolsonaro, a gente vai voltar ao passado, sabe, o Brasil não aguenta mais isso.